Muito se ouve falar em comunismo de maneiras contraditórias e às vezes até mesmo opostas. Mas você sabe o que é o comunismo? Do latim communis, comum, universal. Comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais e apátrida, baseada na propriedade comum dos meios de produção. Um dos seus principais mentores filosóficos, Karl Marx, postulou que o comunismo seria a fase final do desenvolvimento da sociedade humana e que isso seria alcançado através de uma revolução proletária, ou seja, uma revolução encabeçada pelos trabalhadores das cidades e do campo. O comunismo puro, no sentido marxista, refere-se a uma sociedade sem classes, sociedade regulada, sem Estado, ácrata ou apátrida e livre de quaisquer tipos de opressão, onde as decisões sobre o que produzir e quais as políticas devem prosseguir são tomadas democraticamente e permitindo dessa maneira que cada membro da sociedade organizada possa participar do processo, tanto na esfera política e econômica da vida pública e ou privada. Marx nunca forneceu uma descrição detalhada de como o comunismo poderia funcionar como um sistema econômico, tal qual foi feito por Lenin. Mas subentende-se que uma economia comunista consistiria de propriedade comum dos meios de comunicação, culminando com a negação do conceito de propriedade privada do capital, que se refere aos meios de produção na terminologia marxista. No uso moderno, o comunismo é muitas vezes usado para se referir ao bolchevismo na Rússia. Como movimento político, o sistema comunista teve governos, em regra, com uma preocupação de fundo para com o bem-estar do proletariado, segundo o princípio de cada qual segundo as suas capacidades, a cada qual segundo as suas necessidades. Como uma ideologia política, o comunismo é geralmente considerado como a etapa final do socialismo. Este consiste em um grupo amplo de filosofias econômicas e políticas ligadas a vários movimentos políticos e intelectuais e a trabalhos de teóricos da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. O socialismo seria uma fase prévia necessária de acumulação de capital antes do advento do comunismo. O comunismo pode-se dizer que é o contrário do capitalismo, oferecendo uma alternativa para os problemas da economia de mercado capitalista e do legado do imperialismo e do nacionalismo. Marx afirma que a única maneira de resolver esses problemas seria pela classe trabalhadora, o proletariado, que, segundo Marx, são os principais produtores de riqueza na sociedade e são explorados pelos capitalistas de classe, a burguesia. A classe trabalhadora substituiria a burguesia a fim de estabelecer uma sociedade livre, sem classes ou divisões raciais. As formas dominantes de comunismo, como o leninismo e o maoísmo, são baseadas no marxismo, embora cada uma dessas formas tenha modificado as ideias originais. Também existem versões não marxistas do comunismo, como o comunismo cristão e o anarcocomunismo. As doutrinas comunistas mais antigas, anteriores à Revolução Industrial, punham toda a ênfase nos aspectos distributivistas, colocando a igualdade social, isto é, a abolição das classes e estamentos, como o objetivo supremo. Com Karl Marx, que viveu de 1818 a 1883, e Friedrich Engels, que viveu de 1820 a 1895, fundadores do chamado socialismo científico, a ênfase deslocou-se para a plena satisfação das necessidades humanas, possibilitada pelo desenvolvimento tecnológico. Mediante a elevação da produtividade do trabalho humano, a tecnologia proporcionaria ampla abundância de bens, cuja distribuição poderia deixar de ser antagônica, realizando-se a igualdade numa situação de bem-estar geral. A partir dessa formulação, que teve uma profunda influência sobre o comunismo contemporâneo,
A sociedade comunista seria o coroamento de uma longa evolução histórica. Os regimes anteriores, principalmente o capitalismo e o socialismo, cumpririam o seu papel histórico ao promover o aumento da produtividade e, portanto, as pré-condições da abundância, que caberia ao comunismo transformar em plena realidade. Enquanto o capitalismo desempenha esse papel mediante a emulação da concorrência, o socialismo deveria manter, em certa medida, essa emulação ao repartir os bens ainda escassos a cada um segundo o seu trabalho. Só o comunismo, que corresponderia ao pleno reino da liberdade e da abundância, poderia instaurar a repartição segundo o princípio de a cada um segundo sua necessidade.